Bem, fazendo o papel de presidente dessa mesa, né? Creio que com a finalização desse evento nós teremos avançado significativamente, porque eu discordo um pouco do Renato, né? O Renato é um jovem que quer as coisas muito apressadamente, né? É uma coisa assim, da juventude mesmo, né? Na verdade, tudo isso que o decreto preconiza, a Universidade Federal de Santa Catarina, através do Centro de Ciências Jurídicas, do Departamento de Direito, todos os colaboradores, os professores, equipe de técnicos administrativos, colaboradores, já começou. Já estamos fazendo o que o decreto está pedindo, sabe? É que realmente, né, para a juventude, né, para o pessoal que está aí, na casa dos 20 anos de idade, etc., a ansiedade é muito forte, parece que a gente tem que realmente acelerar. Mas, no passar do tempo, eu aprendi que não se deve tratar essa ansiedade com tanto radicalismo. As coisas virão no seu tempo, né? A gente reclama, sim, realmente, né? Há uma escassez de recursos em geral, há uma dificuldade burocrática de se trazer esse fomento que preconiza o decreto para esses setores. Há também barreiras ideológicas ainda ligadas à questão da autoridade civil e militar, tanto na ideia da capacitação de recursos humanos, como também no desenvolvimento de produtos relacionados a operações que possam envolver não só situações de perigo ou de crise, mas também situações corriqueiras, como o próprio pessoal palestrante falou, a quantidade de eventos SAR, por exemplo, é significativa. Quem sabe uma tecnologia de rastreamento por satélite, não só para embarcações pesqueiras acima de 20 toneladas de arqueação bruta, pudesse também se estender para embarcações de esporte e recreio, etc. Então, isso depende do Brasil lançar satélite, depende da promoção aeroespacial do Brasil, de acordos internacionais. Isso é muito lento mesmo, né? E a gente tem que aguardar, a ansiedade existe, mas eu acredito muito que nós já começamos, né? E é com esse enfoque que eu estimulo o debate agora dos presentes, dos participantes que ficaram até o final, que tem assuntos, curiosidades e elementos para poder questionar todos que estamos aqui na mesa, e também entre os palestrantes e debatedores agora, que terão a palavra os debatedores, promover alguma indagação que a gente possa fazer acontecer esse debate. Então é nesse espírito que eu então entrego aqui a palavra ao professor Wilson Pacheco, que já apresentei no início do curso, e ele então começará esse debate e na sequência a gente ouvirá então o Alete Contini, o Alexandre Pérez de Pinho também, e o pessoal que está sentado poderá formular suas questões, então, após a fala de cada um dos debatedores. Não precisará esperar até o final de todo o debate acontecer. Então, ao final da fala do professor Pacheco, o pessoal do público poderá, então, o pessoal público que aqui está, poderá, então, fazer sua indagação, bastando levantar o braço e a gente atenderá. Então, é isso. Bom, boa noite. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para estar participando dessa noite, indubitavelmente de muito ganho intelectual e conhecimento técnico de todas as áreas que estiveram expostas aqui. E gostaria de participar falando exatamente da minha área e pegando ganchos do que foi observado em todos os demais palestrantes da noite. Eu trabalho com atendimento pré-hospitalar, especificamente com treinamento de atendimento pré-hospitalar. E o que a gente vê hoje com relação especificamente a essa área, eu tenho a impressão que dá para ampliar daqui raios que vão atingir todas as demais áreas que os senhores falaram e principalmente nas questões que preocupam. Não há dúvidas de que o trabalho da Marinha e da Aeronáutica são trabalhos que não é questão do sério, é questão
trabalhos que efetivamente não se permite falhas. A falha numa aeronave significa não só o fracasso da missão, como talvez a morte de todos os ocupantes. A falha num material de navegação como um navio, além de tudo isso, também um grande prejuízo para a nação, prejuízo ecológico, como o capitão mostrou aqui, um acidente com um navio tem os riscos pessoais e também o grande risco do ambiente do mar. O mar, por sua vez, que é um ecossistema extremamente rico, que nós trabalhamos nele da forma mais antiquada possível, que é exclusivamente o extrativismo. Nós não repomos o que nós tiramos do mar, não? E chegará brevemente um momento que nós não teremos mais nada o que retirar dele, até porque nós estamos tirando, comendo e devolvendo resíduo para dentro do mar. Não? Mas então, dentro desta área de pré-hospitalar, o que a gente observa que é uma área que talvez seja a ponta do serviço de vocês. Chegam no indivíduo que está perdido no meio do oceano e quando resgata ele precisa receber os primeiros socorros. O que a gente observa? A gente observa dentro de um país com leis, e que aí vou pegar o gancho do Renato, a lei ela é belíssima no papel, e na hora, talvez, pela dimensão continental do país, ela se pulveriza e se transforma em diversas leis particulares, inclusive de vontade própria. Eu monto uma escola e eu resolvo ensinar daquela forma a revelia da lei. Pré-hospitalar no Brasil é um caos, é caso de polícia. E aí, capitão, começa pela própria IMO. Em 2004, me corrija, por favor, se eu estiver errado, em 2004, fazendo um trabalho de pré-hospitalar dentro de plataformas de petróleo da Petrobras, tivemos a oportunidade de ir no brinco da Petrobras, que era a P40 na época. Me surpreendi quando as plaquinhas exigidas pela Marinha em termos de primeiros socorros tinham manobras de antes de 1950, sendo que essas manobras elas são revistas a cada 5 anos e estão sofrendo mudanças em decorrência de resultado de pesquisa. Então, manobras de antes de 1950. Eu fui oficial R2 do Exército e, na verdade, na época, quando se abria uma caixa daquela de primeiros socorros de guerra, eu talvez não tivesse muita diferença do material de atendimento que sai dos gladiadores romanos. Não sei se isto já mudou, mas recebemos, quando nós formamos a Guarda Municipal de São José, dentro da Escola de Aprendizes Marinheiros, eu falava isso para o imediato, que era uma oficial, uma mulher, e ela pediu que a gente desse uma olhada no manual para, quem sabe, sugerir mudanças que ela tentaria levar até chegar no Ministério. Eram tantos escalões que um oficial disse: Pacheco, não perde tempo, ela não vai conseguir sair do 5º Distrito Naval, com manobras atrasadas. Bom, isto no meio militar, cuja forma de ensinamento é a mais perfeita possível, porque o militar capacita. E eu falo que é perfeita porque eu uso nos cursos, onde quem nós treinamos com capacitação. Não é à toa que, quando termino o curso, até de uma forma carinhosa, os alunos me chamam de general, pela forma como a gente ensina pré-hospitalar. Ou seja, tem que ser capacitação, tem que ser efetivamente de uma forma séria, estilo tropa de elite. Então, se no meio militar já existem dificuldades, eu fico muito preocupado, e agora avançando numa conversa e indo na palestra do Renato, esta questão de meios civis. E vou citar um exemplo com nomes. Eu tenho assistido de vez em quando atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, que é considerado
o brinco da princesa de Santa Catarina e talvez do Brasil, mas ele é muito bom nos escalões superiores que ministram treinamento. No pessoal que dá o serviço, a vítima é muito ruim, a ponto de colocar em colar cervical, que deveria ficar pelo nome no pescoço, ficar como se fosse um elmo, tampando a cabeça inteira. Então, colocando em risco pessoas por manobras inventadas. Então, esta questão, talvez a lei esteja no papel, esteja sendo demorada a ser colocada em prática, talvez para buscar uma forma de que esse serviço civil seja tão hábil e tão confiável como se tem, pelo menos em tese, com relação ao serviço militar. Por favor, não entendam que eu esteja aqui em nenhum tipo de defesa ao militarismo. Tanto se falou aqui nessa noite, não falar em ditadura, mas eu, apesar de ter sido militar na época eu era contra ela, mas o fato é que há uma diferença fundamental entre aquilo que se ensina para ser utilizado como ensinamento no meio militar e aquilo que se ensina no meio civil. Começa que pelo meio civil a gente dá informação, meio militar capacita. Então, talvez a grande mescla que tenha que ser feito é a partir do envolvimento de instrutores de ambas as coisas para uma terceira. Um percentual muito pequeno de civis ensinando coisas específicas dentro das academias militares e um percentual significativo de militares ensinando coisas de defesa no meio civil. E não adianta tentar depois misturar civis e militares, porque água e óleo não se misturam. Agora, nós podemos criar um produto, sim, a partir da água e do óleo. Que aí a universidade tem essa responsabilidade. Agentes de defesa, indivíduos formados em curso superior, qualificados, graduados em defesa civil por uma universidade, tendo professores, tanto cientistas da área civil, quanto especialistas e cientistas da área militar. E isso sim é preciso. Por quê? Porque para assumir o Ministério da Defesa, não há dúvidas que quando o furacão Catarina passou por aqui, nós precisamos ter uma atuação conjunta de civis e militares, e quem vai comandar isso tem que ter noção, inclusive, do que mandar para uma instituição militar e do que mandar para uma instituição civil. E, na verdade, se esse indivíduo não tiver uma formação com conhecimento dos dois lados, ele faz bobagem, como aconteceu na enchente de 2008, quando chegou um determinado momento, as equipes que estavam ali trabalhando disseram: eu obedeço ao meu comando, deixa que nós fazemos o serviço. Aconteceu com a aeronáutica isso, em decorrência de ordens inadequadas que estavam partindo da Defesa Civil do Estado, e assim por diante. Na formação de pessoas, é importante que, e aí nós temos um defeito terrível, inerente do Brasil e talvez de outros países, sim, países pós-período de ditadura, que é a questão do favorecimento político. Quando nós tivemos o furacão Catarina, nós tivemos uma quantidade imensa de cursos de furacão para pessoas que dirigiam a defesa civil. Essas pessoas não ficam, eles são cargos de confiança. O que tinha que se ter feito era ter pego pessoas que efetivamente trabalham, militares e civis, para se capacitarem e ficarem a serviço do Estado nessas situações. Então, talvez seja muito interessante que a lei não tenha sido colocada totalmente em prática ainda, para que a gente amadureça uma forma de se conseguir um profissional que tenha, sim, condições de estar à frente de um Ministério da Defesa, à frente de uma defesa civil de Estado ou de município. A Cuba, que a gente sabe que está numa crise imensa, econômica, talvez hoje também de identidade, passa por ela todos os furacões que passam pela costa americana.
E, no entanto, eles têm, até por força do regime, treinamentos obrigatórios e o resíduo incidental sobre a população é muito pequeno pela obediência de treinamento. Nós fizemos agora, recentemente, dia 25 de março, um treinamento na Eletrosul, dado um trabalho que nós estamos fazendo lá, para que a gente conseguisse a participação da população da Eletrosul neste evento. A gente teve que mandar inúmeras mensagens pedindo, por favor, que colaborasse quando soasse o alarme, obedecesse então a brigada e saísse seguindo as ordens da brigada. Bom, isso foi até a porta. Da porta em diante já tinha gente, inclusive, querendo pegar o carro e passar por cima de vítimas simuladas. Então, enquanto nós não tivermos esta consciência populacional, não adianta nós pensarmos em agentes para o trabalho. Exatamente. Porque o que acontece? Nós temos exemplos mal dados onde, naqueles veículos que conseguem ter uma grande influência sobre a população. Infelizmente, já mandei milhares de e-mails, e certamente, junto comigo, a torcida do Flamengo, sobre as bobagens que o Drauzio Varela ensina no Fantástico. Bobagens. Não sigam nada do que ele ensina em pré-hospitalar, porque ele está ultrapassado, ensinando práticas completamente inadequadas. Está lá, sendo um ato importante que é pré-hospitalar. Então, essas coisas têm que se pensar de uma forma muito séria, muito pé no chão, multidisciplinar, e quando é multidisciplinar são várias áreas das academias, sejam elas civis, as instituições de ensino superior, e militares. Bom, eu agora pergunto ao público sobre esse debate iniciado pelo professor Wilson Pacheco, se alguém tem do público alguma dúvida, algum esclarecimento. Passamos então aqui algum comentário dos palestrantes sobre essa questão. Então o capitão Etevaldo vai falar. Gostaria de fazer algumas colocações a respeito das palavras pertinentes aqui do professor, com respeito à questão que o senhor levantou das nossas plataformas da Petrobras, né? Hoje a Marinha consegue fiscalizar de maneira muito mais efetiva do que outrora esse tipo de embarcação, né? O senhor pode ter certeza que nós tivemos um avanço muito grande nesse sentido, né? O próprio CIAGA, a própria Escola de Guerra Naval tem capacitado historiadores para isso. E essas plataformas, elas têm cada vez mais se adequado à legislação, e a Marinha tem conseguido avanços assim, significativos nessa área de fiscalização, e isso tem diminuído de forma assim, muito consistente esses descumprimentos das legislações. Nós temos conseguido diminuir esses incidentes, esses acidentes, e isso tem feito com que nós consigamos qualificar cada vez mais pessoas nesse sentido. Com relação ao que o senhor falou, da qualificação, dos avanços que se tem no regime militar, a gente vem observando cada vez mais que as empresas no meio civil, elas têm, de certa forma, utilizado os modelos militares, né, para obter assim, uma excelência de qualidade em todos os aspectos. E a gente sabe que o militar está atrelado à hierarquia e disciplina. E sem hierarquia e disciplina não se chega a lugar nenhum, seja no meio civil, seja no meio militar. Isso é um fato, né? Então, é importante que haja essa interação. Hoje, eu acho que o meu comandante lá, o capitão dos portos, ele sempre usa essa expressão: estamos todos no mesmo barco. E essa é uma grande verdade, né? Todos em busca de um objetivo comum, que é o desenvolvimento do país, né? Fazer com que o país se torne um país de primeiro mundo em todos os aspectos.
E estamos no mesmo barco, militar e civil, isso é fato. Hoje a Marinha tem um projeto de desenvolvimento de submarino, né, nuclear lá na área de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e trabalha com um quadro assim, de civis estupendo, de engenheiros militares, de engenheiros navais, e de forma integrada, de forma assim, muito efetiva, uma troca constante de informações e de tecnologia, um quadro enorme de civis. Na própria capitania nós temos um quadro de civis assim, muito grande, e que não tem dificuldade nenhuma de se enquadrar ali dentro daquelas, evidentemente guardadas as devidas ressalvas, né? Se enquadrar a hierarquia e disciplina militar. E eu vejo, eu assisti aqui com muita empolgação a palestra do Renato, falando sobre Estratégia Nacional de Defesa. Aí eu estava pensando agora, poxa, um jovem como o Renato, né, falando sobre Estratégia Nacional de Defesa, falando sobre as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, preocupado com isso. Então, eu vejo isso como um avanço da nossa juventude, um avanço da nossa sociedade nesse sentido. Nos faz sentir que nós militares não estamos isolados, que nós não somos só nós que nos preocupamos com isso. Quando o professor Levy cria um órgão como esse, como a SEG, então a preocupação de também atuar lá em conjunto com os meios militares, com os militares, nessa parte de segurança da navegação, de busca e salvamento, etc. Me faz sentir que as coisas têm evoluído nesse sentido e que isso é importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, é assim mesmo, nós temos que buscar cada vez mais integração, buscar cada vez mais integrar forças, né? Integrar tecnologias para que a gente possa chegar a um país desenvolvido, para que nós possamos buscar formas, né, de integrar as forças de forma cada vez mais efetiva. Me permite só uma parte? Só deixa eu passar o microfone aqui, professor. Até porque, capitão, na verdade, nós, em 2001, eu participei de um seminário de defesa civil em Brasília, quando o chefe de defesa civil nacional era um general médico do Exército, e dizia ele que ele gostaria de ele e o outro colega também médico fossem as duas últimas pessoas a serem autodidatas em defesa civil e que tivessem curso. E ele foi criado aqui na Universidade Federal, através deles, o CEPED, Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, que eu tive o prazer de trazer, a honra de trazer para cá. Depois eu não fiz mais parte dele. Mas eu chamava atenção na época, porque quando se fala em perigos, né, e até o Renato citou a doutrina do passado em comunistas e não comunistas, né? Essa doutrina comunistas e não comunistas, ela continua existindo, só muda nome. Hoje são muçulmanos e não muçulmanos. E eu dizia para ele um perigo extremamente grave que nós podemos entrar no Brasil, que envolve todos nós. O Brasil deixou de ser um país com liberdade religiosa, um país que está entrando a passos largos num grande perigo de conflito religioso, onde, na verdade, vai estar envolvido militares e civis, porque esses conflitos estão existindo dentro de corporação. Por outro lado, acho que o que aconteceu com a minha geração, por exemplo, minha geração apanhou muito dos pais. E o que a gente fez com os filhos? Não deu o mesmo tratamento. E a gente tem filhos extremamente rebeldes, não é verdade? Isso está acontecendo de uma certa forma também dentro da própria corporação militar. Dando um treinamento num batalhão de exército, na verdade num grupamento de artilharia, me dizia o comandante da dificuldade hoje de manter a hierarquia, a disciplina em decorrência da quebra do exercício da disciplina do superior para o subalterno, e inclusive aqui na Polícia Militar, eu diria que o grande símbolo do militarismo, da submissão, que é a quebra da estrutura formal do indivíduo para a formação, que é o cri-cri, né? Para tirar ali o capinzinho entre as lajotas, isso não é mais permitido fazer. Eles tinham que pagar, porque não é mais permitido colocar o soldado fazer.
Quando nós começamos a quebrar esse tipo de coisa, nós começamos a entrar numa crise geral de formação. E esse é um problema que o país tem que pensar com muita seriedade. Bem, então, dando prosseguimento, vamos passar a palavra aqui ao professor Alessio Contini, para ele fazer a sua ponderação. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Leve, agradecer a presença da Marinha da Aeronáutica, do professor e do representante do Agente de Distância. Eu vou fazer uma forma sintética, rápida, para o decorrer do tempo também, e que, no decorrer do que eu gostaria de apresentar, falar ou debater, vai fugir um pouco da... Mas pontualizando dois pontos principais que falou aqui o representante da Força Aérea, Miguel, na questão da soberania e também na questão do paradigma civil e militar. Eu fiz uma tese de doutorado na Itália na questão da geopolítica da Amazônia brasileira. Por ser um brasileiro, sofri muitas críticas nas questões para reafirmar a nossa soberania na questão da Amazônia. Tirando hoje uma análise sintética do que é a AND, nós podemos dizer que o Brasil está tentando de uma forma dual, entre civil e militar, reafirmar a nossa soberania no nosso país. E dentro dessa AND podemos dizer que continuam os mesmos fluxos entre o norte e o sul, que a grande importância da AND é ainda visualizando a questão da Amazônia brasileira, pela porosidade da Amazônia e a questão do Oceano Atlântico. Eu falo uma dimensão do Brasil, mas precisa-se fazer uma volta histórica, se nós colocarmos, como o professor Leve disse, que o Brasil sempre teve de costas para o mar. Se nós fizermos uma regressão e vemos que o continente veio por água, né? Não veio pelo ar, enquanto menos ainda por terra. Das nossas fronteiras, podemos dizer que o Ministério das Relações Exteriores, na presença, digamos, pautada no nosso deslindes fronteiriços, Rio Branco foi o grande desafiador das nossas fronteiras. Tirando que o Brasil não tem uma história de conflito armado, nem de 37 a 45, quanto menos 64 a 85. Mas que de forma diplomática lá fora, que as pressões, se nós colocarmos hoje a questão da Amazônia e também do Atlântico, ela não vem de forma endógena somente, mas ela vem dos altos escalões de diplomacia fora do Brasil. E é lá que o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, sempre sofreu essa velha e histórica patrimônio da humanidade da Amazônia, pulmão do mundo, né? François Mitterrand, em 99, disse que a soberania devia ser fracionada, porque fazia parte da humanidade. Se nós pegarmos o que é o Brasil hoje, historicamente nós temos que colocar a marcha para o oeste. O Brasil não é o que hoje vemos 8 milhões e 500 mil metros quadrados do que era. Então, teve a presença que nós sempre temos que colocar das Forças Armadas, seja ela militar, seja ela aérea, seja ela da Marinha. Se nós pensarmos uma faixa de fronteira hoje, nosso medo, por exemplo, ela está, digamos, temos uma faixa de fronteira hoje de 150 km² de largura, com uma extensão de mais de 27 mil km. Se colocarmos a marítima, temos hoje 9 mil km de extensão. Se falarmos na questão fronteira terrestre, hoje nós temos o Exército Brasileiro com mais de 28 mil homens resguardando essa fronteira. Se falar na questão da Amazônia, temos o CIPAM e o CIVAM. Se falarmos hoje na questão, eu passo até para a Marinha, por exemplo, depois uma pergunta, a questão da proteção dessa parte marítima hoje, como é que se dá? Porque o foco sempre foi a Amazônia. E o foco na Amazônia, podemos dizer que hoje estaria quase resolvido na questão da salvaguarda dessas fronteiras. Com o termo geopolítica, que muito se vê falar, dizemos que há uma geopolítica brasileira. Não tem uma geopolítica brasileira, nunca teve. A geopolítica nasceu de Kelsen e de Ratzel. Foi passada para a Alemanha através da Escola de Geopolítica de Karl Schoeffer e que ficou estagnada na Europa após a Segunda Guerra Mundial até os anos 80, por ter levado em consideração como apoiador das doutrinas de Kampf de Hitler. No Brasil, depois de estagnada, por exemplo, na Europa, no Brasil ela se frutiferou. Como? De que forma? Através da Escola Superior de Guerra. Qual foi o primeiro a trazer essas doutrinas geopolíticas dos espaços vitais da Europa? Que a Alemanha colocava a questão da geopolítica como os espaços vitais a serem conquistados. No Brasil nós temos o Everaldo de Causo, que na Escola Superior foi um dos primeiros, depois você vai casar com esse todos, que seria o Mário Matos e o Goberico e Filho. No Brasil nós podemos colocar o PIN, que era o Programa de Integração Nacional, sempre deixado na mão dos militares, que na verdade é a salvaguarda desse continente que nós temos hoje.
Mas lá fora não eram o que davam as caras para uma garantia da soberania do Brasil, sempre o Ministério das Relações Exteriores, não é? Que o último nós tivemos aí no Amorim, que sempre foi o cara lá fora que dizendo, querem compartilhar, então vamos compartilhar com os lucros de vocês, não é? E que hoje está a cargo aí como ministro de Defesa. Tiramos conclusão, por exemplo, hoje do reaparelhamento. Você falou hoje que, por exemplo, de 2008 o Brasil investiu em 2009, 2011, saltou de 28 bilhões para 41 bilhões de investimento. Então, hoje você vê o resultado que essa empresa já está trabalhando, hoje o professor Léo. Mais ainda o Brasil, no cenário internacional, o medo da diplomacia foi uma maneira de associar, acabar com isso, a questão de ver os militares à parte. Não tinha como ver os militares à parte, tem que ter os militares. Porque qual é a defesa de um país? É os militares. Então, essa defesa, hoje, quando nós falamos do termo geopolítica, ela nunca saiu da caverna. Mas o que é geopolítica? A geopolítica é poder. Na Europa, nos países europeus, países com pequenos territórios, eles têm que impor esse poder. De que forma? Guarnecendo, fortalecendo. E o Brasil, se quiser sentar lá fora naquela cadeirinha para mostrar, porque se encontrar os confrontos hoje que a ONU solicita, o apoio para o Haiti, se nós pegarmos de 45, sem colocarmos aí os treinamentos, quais os militares, quais os civis, quais os marinheiros, quais os aeronautas que, preparados, depois do alistamento, saíram e iam praticar na prática o que aprenderam. Ninguém vai ter de confronto. O Brasil não está preparado para isso. Mas para isso o Brasil precisa ter um reaparelhamento dessa estrutura militar. E o que se percebe nessa LND também as tecnologias, principalmente as tecnologias. A maioria das tecnologias para áreas, por exemplo, da militar, da marinha e da aeronáutica, ela é importada. E tem um custo de 50% a mais. Então como é que se aproveitaria essa tecnologia que nós temos no Brasil hoje? Principalmente através da CND, e já está acontecendo. Até eu apresentava para o Renato, esses dias que eu encontrei na internet, nós vimos aí uma empresa brasileira oferecendo a questão dos carros do Exército, da Aeronáutica, com tecnologia brasileira. Que até então a Itália é um dos grandes investidores, a Alemanha ganhou na batalha a questão da Força Aérea, e eu coloco essa questão também da brasileiridade, porque nós não temos essa questão da brasileiridade, parece que tudo que vem de fora é mais importante. E hoje, quando se fala em Brasil, quando se fala em Amazônia, esse pessoal do ambientalismo, a gente não deve criticar, mas também de forma ponderante, conhecer para deliberar. Se fala em Amazônia, é Pan-Amazônia, Amazônia brasileira. Né? Então a OEA também, a organização hoje foi criada para nós colocarmos a questão da Amazônia. O que ela fez, a questão diplomática? Se você tirar os militares das fronteiras hoje, como é que você vai garantir? Se nós pegarmos a geopolítica dos militares, usamos o Plano de Integração Nacional, era a ideologia de portar homens sem terra para terras sem homens. Mas hoje você fala na Amazônia, competindo a Amazônia legal, competindo Mato Grosso do Sul, Tocantins, uma parte. Então hoje nós temos mais de 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Como é que os caras vão dizer que nós não temos soberania na Amazônia brasileira? Mas aí vem a questão ambiental. Aí vem as forças endógenas, ONGs, os fatores, por exemplo, do tráfico internacional. Mas ainda essa parte que eu posso garantir hoje, no meio geopolítico hoje, tanto no Ministério das Relações Exteriores, a gente já pode ver aprovado isso, nós não temos medo da parte fronteiriça. Mas a parte vital ainda continua sendo a parte atlântica. E eu peço a você, por exemplo, dizer, na Marinha hoje, como a Marinha está aparelhada para enfrentar uma invasão marítima. Porque senão nós vamos pegar digamos aí, dos Estados Unidos, um Tomahawk, e nós vamos atacar com estilingue, né? E aí, porque o debate se volta na questão de segurança da navegação, um tema para dar essa contribuição. Eu vejo na Amazônia que o transporte ribeirinho é feito por embarcações até rudimentares. Porém, se nota uma grande parte da população que faz uso desse transporte e os acidentes causados por escalpelamento, que arranca o couro cabeludo e tal. Porém, se vê que lá na Amazônia, no ano de 2005 a 2009, deu mais de 500 acidentes. Aí, até então, a vontade do parlamentar, que não sei se tem competência é a Marinha, ele mandou uma norma dizendo que todas as embarcações que ficam expostas, motores, ele tem que ter uma proteção. Eu pergunto, por que a Marinha, nesse aspecto, por exemplo, ela não intervém para obrigar a essa... Como é que se fez essa fiscalização da Marinha, por exemplo? Então, os dois pontos. A questão da soberania da parte do mar, dos 9.000 quilômetros, e a questão da segurança da navegação. Então, vamos lá. Falando a respeito da proteção da nossa Amazônia Azul, né? Vamos dizer assim, temos 4.500.000 metros quadrados de área a proteger, realmente uma área assim extensa, demasiadamente grande. A Marinha tem feito um esforço muito grande nesse sentido.
está criando um sistema de integração de proteção a essa área marítima chamado de CISGAS, né? E fazendo um patrulhamento. A gente sabe que a marinha que nós temos não é a marinha que nós gostaríamos de ter. Né? Evidentemente que um país com uma área marítima, uma costa de 8 milhões de quilômetros, deveria ter uma marinha, uma capacidade de patrulhamento dessa área muito mais efetiva, né? Que é para poder proteger, assim, de forma mais efetiva, essa nossa zona econômica exclusiva. A gente sabe hoje que, além da Amazônia Azul, no Brasil ainda está pleiteando, lá junto à ONU, um aumento dessa área, né? Através do LEPLAC, né? Fez um levantamento da plataforma continental e além dessa área de 4 milhões e 500 mil, ainda existe uma área a ser pleiteada, porque nós sabemos que dentro da área do pré-sal existe petróleo que ele ultrapassa as 200 milhas marítimas e que no futuro próximo talvez seja possível, talvez seja viável economicamente se explorar esse petróleo. Então não se pode dar as costas para esse patrimônio, né? É uma coisa muito grande. Mas dentro do orçamento que se tem para as Forças Armadas hoje, é o que a Marinha pode fazer, né? Proteger, patrulhar essa área, criar um sistema de integração de comunicação de navios como o CISGAS e fazer o patrulhamento da área. Evidentemente que a nossa Marinha tende a crescer. Existe aí um programa para até 2014, hoje o efetivo da Marinha é de 50 mil homens. Se aumentar pelo menos 50% até entre 2014 e 2020, melhor dizendo, aumentar esse efetivo em mais 50%, para 75 mil homens. Dentro ainda desse programa de reaparelhamento da Marinha, a Marinha, como eu tinha falado lá em Itaguaí, vem se esmerando na construção do submarino nuclear, né? Esse submarino nuclear já foi alvo de críticas, muitas críticas, né? Poxa, vai construir um submarino nuclear, é um projeto muito caro, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que tecnologia gera tecnologia, né? Então existe um emprego de uma força de trabalho muito grande, gerando tecnologia e se construindo um submarino com tecnologia brasileira, né? E não só submarino nuclear, estão se construindo lá hoje, simultaneamente, 6 submarinos convencionais, no sentido de proteger essa área, professor. Então hoje, com a Marinha que nós temos, já se vem fazendo um patrulhamento efetivo, não é o patrulhamento que gostaríamos, né? E gostaríamos de ter, evidentemente que nós gostaríamos de ter uma Marinha com um efetivo dos Estados Unidos, uma esquadra com uma capacidade da esquadra americana, mas para a realidade de um país sul-americano, de um país que ainda está em desenvolvimento, nós temos alcançado assim, um desempenho bastante efetivo nessa área. Não sei se isso responde a sua pergunta. Só a questão da segurança na navegação, a questão dos escapelados. Ficou a questão dos encapelados. Essa notícia que você teve de um parlamentar, né, da região norte que estaria tentando aprovar uma medida, já aprovou uma medida. Obrigado. A pergunta seria, isso já não estaria constando de alguma norma? Essa é a pergunta. Na realidade, essa questão de cautelamento já é bastante antiga, né? O transporte marítimo transporte na Amazônia, o transporte marítimo, o transporte de pessoas é basicamente feito por água. E as embarcações, elas têm o eixo normalmente desprotegido. Então as pessoas do sexo feminino têm o cabelo comprido, sentando ali próximo do eixo, tem o cabelo enrolado ali, existe a questão do encautelamento, que é um caso grave. Mas isso já foi regulamentado na norma. O professor Léo sabe disso, a norma número 3, se não me engano. Já foi regulamentado, eu não tenho conhecimento dessa imposição do parlamentar. Hoje a gente sabe, como bem o nosso professor ali falou, que de um país da extensão do nosso, as pessoas legislam, né? Os estados legislam de forma diferente sobre o mesmo assunto. Não tinha conhecimento disso, mas isso já está regulamentado em norma, e sempre foi uma preocupação da Marinha. E a fiscalização de velocidade da Marinha, por exemplo, porque isso está também entra nessa situação aí. Aqui nós não temos histórico de encautelamento. Aqui na área
de Santa Catarina. Mas pelo que apresenta lá, Santa Catarina e os ribeirinhos é um dos que mais tem caso, até teve um mutirão aí para a questão de cirurgias aí. Resumindo, a competência é da Marinha? Não, a competência para fiscalização de embarcações é da Marinha, isso já foi regulamentado em norma. Pode ser que ainda aconteçam alguns casos, mas vem sendo feito um trabalho de conscientização. Né? Mais de 500 pessoas que não estão isoladas. E é uma medida simples, né? Para se evitar esse tipo de problema, a medida é considerada relativamente simples. Tampa de motor. Colocar uma caixa ali envolvendo 3 madeiras em U ali, protegendo o eixo da embarcação, mas isso realmente é um problema grave, que deforma, eu tenho visto em fotos ali, uma coisa horrível, realmente. Arranca ali. Essa semana aqui, parece, no estado de São Paulo, são mais de 500 pessoas que vêm, desfigurantes. Talvez o deputado esteja produzindo essa caixa aí. Não, esse deputado é uma vítima desse atropelamento. Ela é vítima. Então, de repente, por isso a preocupação dela. Mas a fiscalização desse tipo de coisa é de competência da Marinha. Bom, o que o Coutinho está perguntando, e eu acho que eu fico mais à vontade de tentar responder, é o seguinte: a Marinha só vai atuar de 2 maneiras: operações padrão, de rotina, ou por denúncia. E aí vem aquela velha história da questão social do Brasil. Quer dizer, isso acontece em todos os segmentos e vai acontecer no mar também. Quer dizer, se realmente a Marinha se tornasse tolerância zero, nós haveríamos no Brasil, no litoral do Brasil, uma convulsão social de todos os pescadores, todas as pessoas, etc. E não que não deveria fazer, esse que é o grande ponto. Nós estamos aqui na Academia de Direito, somos todos a maioria legalistas, etc. Né? E a meta kelseniana, quer dizer, a lei cumpra-se. Né? A questão é que você vê, se o indivíduo é pobre, ocupa um morro. Coitadinho, não tem para onde ir, vamos tentar resolver a situação dele, o morro continua ocupado. Se ele é rico, ocupa um morro. Se ele tem muito poder econômico, não vai dar mais para tirar ele. Bom, e que prejuízo que nós temos ambiental? Todos os morros ocupados. É lugar de se morar numa situação de calamidade, como tem às vezes uma situação aqui, dessas encostas. Nenhum engenheiro do CREA aprovou uma obra na Rocinha. Isso aqui tudo despeita. Imagina toneladas, milhares de toneladas da Rocinha vindo abaixo por causa de um saturamento do solo, etc. E no mar não vai deixar de ser a mesma coisa. Acho que nós temos aí essa situação que afeta todas as autoridades públicas, né? Essa tolerância, essa impunidade, né? Essa tolerância maior do brasileiro. Etc. Nós estamos numa cidade que tem camelódromo, né? Não só um, né? Como também tem na Palhoça, etc. Então são coisas que vão surgindo e vão se acumulando. Né? Acho que mais ou menos por aí, né? Então, não se pode fiscalizar 100% das embarcações, é como no trânsito, né? Está ali um exemplo, acho que posso citar isso como exemplo. Um posto da Polícia Rodoviária vai fazer uma fiscalização por amostragem. A Marinha da mesma forma, né? A gente não tem efetivo e nem tem... no entanto, a gente sabe que um acidente na água ele causa uma repercussão maior do que um acidente de trânsito. Hoje, acidentes de trânsito acontecem diariamente, a cada minuto, né? Um atrás do outro, vitimando, ceifando vidas. E se acontece um acidente envolvendo um jet ski aqui numa praia de Florianópolis, amanhã sai no Diário Catarinense. Então, a gente se preocupa muito com isso. Evidentemente que a gente sabe também que essa fiscalização 100% dentro do efetivo que a gente tem é praticamente impossível. A licença renovatória não seria para isso? Para fazer um preventivo? Não, mas essas embarcações nem... Elas não são... Essas embarcações nem registro têm, esse é o grande problema. Bom, deixa eu... Outra realidade, a Amazônia é vamos... Essa é uma discussão que faz longe, né, pessoal? Essa aí seria complicado de continuar. Agora eu... O capitão falou um negócio muito interessante, né? Porque nós somos um país federado, mas em alguns aspectos com um comportamento de confederação, né? Onde cada estado tem suas legislações diferentes e aí tem uma legislação nacional, mas que aí não dá para cumprir por causa das particularidades de cada estado. Ou seja, federação confederada, né? É isso aí, é uma situação difícil mesmo essa fiscalização. Bem, aqui foi mencionado algumas coisas relacionadas a algumas atividades que o LED já, inclusive, participou, e de capacitações, laboratório de substância, etc. Então, eu passo a palavra para o Alexandre Pérez de Pinho, que é o gerente do laboratório de ensino à distância, vinculado ao Departamento de Gestão do Conhecimento,
E está precisando de um curso superior, né? Quem sabe essas ideias aqui, de um curso envolvendo a defesa civil, etc., você não leve lá para os nossos colegas professores lá e que possa ser alguma coisa. Então, com a palavra aí, Alexandre, para fazer os seus comentários. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes até agora, né, o empenho, a mesa também. Né? Na verdade, é com grande satisfação que o Laboratório de Educação à Distância aceitou o convite do professor Eduardo Lebre para auxiliar nessas ações do Aquaseg. A gente já participou durante o ano aí nas atividades para a cartilha do pescador e estamos aí lado a lado para as novas ações. Para nós, como Laboratório de Educação à Distância, essa atividade ela tem assim um desafio a mais, que é o perfil do público a ser atingido. Né? A gente trabalha numa perspectiva de se utilizar das ferramentas de educação e de comunicação para o propósito de formação e de capacitação. Se trabalha bastante com essa ideia de capacitação, não só em formação ou treinamento. Né? E no caso de um público específico, às vezes a gente tem que criar uma abordagem distinta para poder atender. Nesse caso de segurança marinha, segurança no mar, para nós chama atenção, às vezes, a completa falta de segurança dos usuários do mar. Né? Pescadores que saem ao mar sem uma boia, sem um colete salva-vidas, sem um GPS, sem nenhum recurso que não é tão inacessível. Pode até ter custos, ter um investimento que se faz necessário, se sabe das dificuldades econômicas, né, da atividade pesqueira, mas não é um investimento tão alto. Às vezes o celular que o cara tem é cheio de recursos e não tem um GPS. Então ele, na hora de escolher o equipamento dele, poderia ter escolhido, né, com um direcionamento para a sua atividade. E é aí que eu acho que a gente vai poder estar atuando com esse reforço de capacitação, de formação, para, ao entender a importância, ao entender ferramentas às vezes simples, o colete salva-vidas, né? A necessidade, a prioridade de ter isso a bordo, conseguir diminuir o número de acidentes e de ocorrências, porque é muito importante a atividade de busca e salvamento, mas o ideal é evitar o ocorrido, né? A ocorrência de um acidente marítimo. Então, nós, em geral, a gente tem trabalhado com o CEPED, o LED já fez algumas ações com a Defesa Civil, mas nós, em geral, trabalhamos com públicos que são mais inseridos ou que são já com experiências educativas maiores. Os pescadores, não todos, é claro, né, não quero aqui generalizar, mas em geral tem uma escolaridade baixa, até pelas oportunidades. Na verdade, sabe que no Brasil uma parte é desejo, outra parte é impossibilidade. Né? Tem muitas pessoas que têm o desejo de ter uma formação, de dar continuidade, mas nem todo mundo tem a oportunidade. Então, a gente, com esse projeto do professor Eduardo Lebre, está tentando chegar a um material que tenha um reflexo na comunidade náutica, inicialmente com foco no pescador artesanal, né? Mas eu sei que tem outras etapas do projeto que pretendem pegar também outros públicos, né? Mas para nós foi bem interessante, por exemplo, agora a gente está concluindo, está em fase de impressão, daqui a pouco vai estar pronto o material, mas a gente tem que fazer uma pesquisa de um papel resistente à água para poder entregar para o pescador um material que ele não vai usar uma vez e vai molhar. Imagina o pescador, água, molhar, né? Óbvio que não vai dar certo. Então a gente teve que buscar um outro material, uma outra forma. O professor tinha nos trazido um material, acho que era dos Estados Unidos, né? Que tinha uma plastificação, mas que a gente viu que aqui no Brasil, para plastificar do mesmo jeito, não ia dar, ia quebrar. Então, assim, para nós que estamos trabalhando com educação à distância já há bastante tempo e
acaba que muitas vezes se repete uma fórmula, se repete um modelo, né? Esse trabalho é um trabalho que trouxe bastante desafio. E sempre é legal trabalhar com desafio, trabalhar com, né, se superar. Então, eu acho que assim, realmente é uma área que está precisando mais atenção, né? O Brasil chegou pelo mar e virou as costas, concordo com a colocação do professor Eduardo, e na verdade é insustentável essa posição, porque inclusive pelo momento de pré-sal, pela nossa grande costa, pelos avanços de ocupação populacional, né, nós vamos ter que também ocupar o mar. E de N jeitos, de N formas. Hoje, pela internet, eu vi um ônibus anfíbio, né? Na Holanda. Na Holanda. Né? Então, assim, tem coisas que talvez nem a gente tenha ideia ainda, porque estão desenvolvendo novos equipamentos, mas que vão refletir também na segurança, né, marinha. Então, eu acho que assim, esse trabalho é um trabalho inicial, é um trabalho que tem muito pela frente, mas que tem que ser feito, e a educação à distância vai ser uma ferramenta muito auxiliar nessa atividade, porque pela grandiosidade da costa brasileira e até pela característica das comunidades dispersas, não vai se conseguir botar um professor a correr o Brasil todo. Então, um jeito de estar capacitando e até criando um espírito crítico nesses usuários do mar é instrumentos de educação à distância que vão ser de várias formas. Então, podem ser desde a cartilha, que funciona independente de uma atividade anterior e posterior, até atividades continuadas, né? Eu acho que tem que pensar em mais de um modelo de abordagem, porque são vários tipos de comunidades e de usuários. Tem o pescador artesanal, tem as frotas, tem, né, a navegação mercante, a de lazer. Então, assim, vamos precisar criar aí algumas formas para conseguir cercar a gama de público que é usuário, né, das vias náuticas no Brasil. Mas eu acho que a gente está no caminho certo e tem uma longa jornada pela frente. No que puder ajudar aí com essas questões de tecnologia, de propagação, de capacitação do conhecimento, podem contar conosco. Seria isso. Essa tecnologia do papel impermeável, gostei, bacana. Então, estamos aqui também, né? Destacando a presença do professor Humberto Vecchio, chefe do nosso departamento, prestigiando, sei que a aula foi até o fim, conheço a sua didática, é poderosa mesmo, então vai até o fim mesmo, mas deu tempo de chegar aqui. Bem, eu diria que se alguém do público quiser se manifestar, a hora é essa, né? Estamos aqui para isso. E não só para isso, estamos aqui para recebê-los no Aquaseg, da maneira como vocês puderem ajudar. Seria uma grande, já está sendo uma grande contribuição vocês estarem aqui. Ninguém que está aqui presente sairá sem o seu certificado de ouvinte ou de alguma atividade que foi feita aqui, portanto, eu passo então a entregar aqui os certificados para o Etevaldo Rodrigues, ao meu lado, pela palestra Inquéritos, Inspeções e Vistorias Navais, para o Miguel João Schmitz Júnior, Realização e Responsabilidade Jurídica da Manobra SAR, para o Renato Miranda Carvalho, pela palestra Capacitação Civil prevista no Decreto 6703 de 2008, lembrando que, se for navegar na região da Amazônia, tente ver se o barco tem a proteção, porque você é uma vítima em potencial. Wilson Pacheco, como debatedor, seu certificado, Alexandre Pérez Espinho, debatedor também, e a Laerte Antônio Contini, também debatedor. Então, os demais colaboradores da equipe já estão com seus certificados em poder da Miriam, que é a nossa aluna aqui da Biologia, mas que também nos agraciou com essa colaboração nesse evento e que nós agradecemos honradamente. Tá certo?
Então, a todos, a equipe do LED aqui presente, o João, que ficou até o final. Aqui temos também a colaboradora que, vamos dizer assim, foi responsável pela sua empresa, pela parte terceirizada do material didático da Aquaseg, Carolina Borges de Andrade, também primeira bolsista do Aqualab. Nossos agradecimentos por todo esse empenho nesse trabalho que resultou desse conjunto de esforços que está aqui reunido hoje, e outros que não puderam vir, que justificaram a sua presença. Então, portanto, colocando o gap do Aquaseg, encerro essa sessão solenemente.